A sã doutrina e a unidade. Vamos lá, esse ponto é um pouco óbvio. Se nós estamos todos usando a mesma referência e se todos nós temos o mesmo espírito, obviamente isso deve gerar unidade. Tem uma frase antiga que diz: nas coisas essenciais a unidade, nas coisas não essenciais a tolerância e em todas as coisas o amor. Não é uma frase que está na Bíblia, mas é baseada em alguns princípios bíblicos. Ok, mas para isso nós precisamos entender o que é essencial e o que não é essencial, pelo que devemos firmar o nosso pé e pelo que nós podemos ceder. Perceba que é a doutrina bíblica que vai definir isso e dessa forma trazer unidade. Perceba que a nossa sociedade se orgulha de ser tolerante e inclusiva. Ainda assim, existem dezenas de divisões profundamente arraigadas e que isolam categorias inteiras de pessoas. Porque se cada um tem a sua opinião, a sua verdade absoluta própria, então onde fica a inclusão e a tolerância? Onde é que fica a unidade? Perceba que na igreja essa realidade é diferente, porque a igreja transcende essa discussão, pois de um jeito ou de outro formamos uma unidade, pois somos corpo de Cristo. Porque logo de cara a Bíblia já nivela a toda a humanidade, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos escravos do pecado, estamos numa condição igual. Mas ainda assim, repare que o pecado nos nivela, mas não nos unifica, pois nos separa uns dos outros e nos separa também de Deus. Mas, pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós podemos nos tornar um novamente. Veja o texto de 1 Coríntios 1, de 10 a 13. A igreja deve estar inteiramente unida, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois Cristo não está dividido. Se nós, como igreja, estamos nos dividindo, nós não estamos sendo igreja. Por isso a doutrina é tão importante, porque ela não apenas nos traz unidade, como ela também ajuda a restaurar a unidade. Obviamente, cedo ou tarde, nós iremos brigar e discutir por alguma coisa, e apenas a sã doutrina é que nos fará novamente retornar a essa unidade, porque ela fornece um padrão de unidade. Esse padrão de unidade, por exemplo, é apresentado em Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. O texto diz que existe um padrão e fala para nós andarmos nesse padrão. E como é esse padrão? Nós devemos buscar a humildade, a gentileza, a paciência, devemos suportar uns aos outros em amor, devemos buscar diligentemente manter a unidade do espírito através da pacificação e dessa forma, dentro desse padrão, dentro dessa doutrina, com a ajuda do Espírito Santo, restaurarmos a unidade. Porque o texto deixa muito claro: há um só corpo, há um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos que estão dentro da igreja. Tudo que diz respeito à nossa fé tem a ver com unidade. E dessa forma as pessoas saberão que somos de Jesus. Por isso, quando alguém não se dá com a sua igreja, das duas uma, ou aquela igreja não é de Cristo e ele é, ou aquela igreja é de Cristo e ele não é. Ainda assim, não estou dizendo que isso seja algo fácil, ok? Porque a Bíblia fala em buscar, conservar e reparar a unidade da igreja. Quer dizer, este é um assunto que nós precisamos estar vigilantes, com a Bíblia na mão, com a doutrina bem clara em nossa mente, para preservar essa unidade. Porque o desejo natural do nosso coração, da nossa carne, do nosso pecado, é justamente que a gente se divida. Porque a amargura, a inveja, a fofoca, o orgulho, as rivalidades, a intolerância acabam falando mais alto muitas vezes. Então, o nosso esforço sempre será a unidade da igreja, através da doutrina baseada na Bíblia. Se o ponto de referência não for o mesmo, a gente nunca vai conseguir a unidade, porque é só através da Bíblia que o Espírito Santo age e dessa forma pode exigir a união de mentes, corações, de pensamentos e a união até de sentimentos. Então, para a gente ir encerrando o vídeo, para deixar bem claro, a unidade da igreja é movida pela doutrina, porque nós precisamos definir o que é essencial, e nós só faremos isso se encontrarmos o Evangelho. Então a Bíblia como autoridade maior e referencial, a regeneração, a fé em Cristo Jesus, a justificação, o arrependimento, a santificação, a propiciação, a substituição, a graça, a glória de Deus, a ira de Deus. Todas essas doutrinas são básicas e essenciais e não podemos abrir mão delas em circunstância alguma. Essas doutrinas que trarão unidade à nossa igreja. E essa unidade testemunhará o poder do Evangelho. É como se as pessoas olhassem para a nossa igreja e falassem: puxa, como aquelas pessoas tão diferentes uma das outras podem ser tão unidas? A resposta vai ser: por causa do Evangelho. Por isso, ore pela unidade de nossa igreja,
Busque, preserve e restaure a unidade da igreja sempre que for necessário, e faça isso preservando as doutrinas que se encontram na Bíblia, pois a sã doutrina existe para a unidade. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.